E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita. Aliás, esse não é um episódio convencional do Maldita Politicagem. Esse é um novo formato que a gente está testando, né? Uma espécie de mesa redonda sobre política. Essa mesa redonda que a gente vai discutir temas sobre a política recente do Brasil, dos acontecimentos da política brasileira. A gente ainda não deu um nome. Vocês provavelmente estão vendo já o nome do futuro aí, né? A gente está decidindo. Muitas discussões aqui estão rolando entre os membros do projeto. E para isso estou aqui reunido com o nosso querido Luiz Domingos, agora pessoalmente, né? Inclusive vocês podem dar o retorno de vocês para ver se dá muita diferença da nossa participação pessoal aqui. Tudo certo, Luiz? E aí, Ale, é isso aí. Saudações a todos e todas. Vou contar a verdade aqui. Alguns ouvintes nos disseram, mais de um veio falar isso, que aquele episódio de final de ano, o Adeus, o ano X, no caso recente 23, que a gente deixou o episódio mais solto, com mais deboche, com mais sacanagem, fica melhor e que falta isso nos episódios ao longo do ano. E aí a gente pensou em fazer um episódio por mês, ou talvez um a cada 2 meses, a ser decidido. Vocês devem nos ajudar com isso também. Fazer um balanço da política naquele mês, um catadão de assuntos, que vocês, aliás, têm que ajudar a fazer essa pauta todo mês, para analisar a política brasileira, que é muito dada à sacanagem, ao deboche. E aí a gente usar o espírito da política brasileira, mesclando com um tipo de mesa redonda, como se faz em programas de futebol ou em programas de humor. Eu sempre tive medo, quando a gente começou o Maldita Politicagem japonês, de que isso aqui a gente começasse pensando na obra do Marx e do Weber e terminasse analisando a cor da meia do Alckmin. Que é o que a gente está chegando parece perto. Que é o que vai acontecer. Mas se o público tiver razão, o episódio pode render. Então a gente vai tentar brincar mais com os assuntos, porque tem assuntos que são sérios, a gente fica muito concentrado, e aqui a gente fica mais soltinho, e a gente se reuniu justamente para tentar deixar mais de improviso, né? Então o roteiro é bem simplinho, não tem muita vocação e muita pretensão de analisar nada com muita seriedade. Além do mais, a gente precisa de um nome para ser um episódio diferente, talvez com numeração diferente, né? Então a gente já pensou em talk show do Maldita Politicagem, é horrível esse, né? Ou resenha, uma maldita resenha. Tem a possibilidade, eu sou fã do Choque de Cultura, esse Choque de Política, uma homenagem escancarada para aquele programa de humor, que é o melhor programa de humor no Brasil. Ou então As Meninas do Jô, tinha aquele programa As Meninas do Jô, algo nessa linha. Então ajudem com o nome. Vocês têm uma sugestão de nome? Vocês gostam de um desses nomes? Falem aí pra gente no nosso Instagram ou no nosso Twitter, enfim, que isso é muito importante. Aí mais, avaliem, sobretudo, se o programa presta, porque senão a gente volta para o modelo anterior. Pois é. Então, a ideia inicial é que o episódio, esse tipo de episódio ocorra todo final de mês, né, na última semana de mês, mas como em janeiro a gente estava meio em férias, meio retornando, então nós vamos fazer o de hoje em relação aos temas, aos debates de fevereiro e de janeiro também, né? Então são 3 os debates que a gente vai abrir hoje. O primeiro é sobre a fala. Aliás, a ordem aqui foi alterada, né, Luiz? Então, primeiro nós vamos falar sobre a relação do governo Lula com o Congresso, né? As chantagens de Arthur Lira recentes, né? Como está sendo essa relação em comparação a outros governos. E no segundo bloco, nós teremos só apenas 2 blocos hoje. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a fala polêmica do Lula sobre Israel, né? Sua comparação com o Holocausto. E um terceiro e último debate, a nova política industrial brasileira, né, o que nós achamos sobre o tema. Então, continue com a gente aí, pessoal, espero que vocês gostem dessa inovaçãozinha aí que a gente traz para hoje. Bom, Luiz, o governo Lula 3 tem enfrentado uma série de dificuldades com relação ao Congresso, né, especialmente com o nosso querido Arthur Lira. Essa relação parece estar esquentando, todo mês esquenta, né? Todo mês tem alguma polêmica, alguma ameaça, né? Como nós podemos avaliar, segundo a sua avaliação dessa vez, né? Primeiro, começando, essa relação entre executivo e legislativo no Brasil atual, nos últimos 2 meses, especialmente, né? O Arthur Lira, ele daria uma série, não só um episódio, né? Ele daria uma série. Primeiras observações a respeito desse figura maravilhoso e do Lula, a relação do governo Lula com
o Congresso, em particular com o Arthur Lira. Em primeiro lugar, é o seguinte, o Arthur Lira teve uma agenda muito intensa no período de Carnaval. Ele saiu na Beija-Flor de Nilópolis, né? Ele desfilou, inclusive de parceria ali com o patrono, né? Com o líder, que é o Capitão Guimarães, que, aliás, é um dos protagonistas da série da Globoplay Vale o Escrito, aquela série sobre o Jogo do Bicho. Capitão Guimarães é um da cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso, assim como muitos outros bicheiros são patronos de escolas. Essa relação está bem desenhada na série Vale o Escrito. Fiquei pensando, daqui a alguns anos, se tivesse uma nova, né, Vale o Escrito número 2, se o Arthur Lira ia ser personagem da série. Porque ali aparecem várias figuras de alto gabarito, de muito calibre, de conduta ilibada. Então, eu acho que seria um ponto no currículo do Arthur Lira. Mas, bem, ele abriu o ano do trabalho legislativo, que é dia 1º de fevereiro, com um discurso dando uma paulada no governo, falando que o Congresso não ia ser carimbador do governo, e que ia ser um Congresso ativo e altivo. E ele sempre vem, né, com o mesmo argumento, né, de que ele está defendendo, na verdade, a democracia brasileira. Isso, né? São os interesses, etc. E a gente sabe que esse é o argumento para ele chantagear o governo em relação às emendas parlamentares, que o governo libera as emendas, e aquilo que foi instalado lá no meio da pandemia com o governo Bolsonaro, e que mudou totalmente a relação entre o legislativo e o executivo. Então, ele começou o ano já sapecando, foi para cima do Lula. Mas para a gente avaliar isso, vale a pena um balançozinho do que foi o ano de 2023 na relação entre o governo Lula e o Congresso. A Quest, a consultoria e pesquisa lá, que aparece com muitos dados, e tem o seu diretor, o Felipe Nunes, um cientista político, eles trouxeram um dado interessante de que a taxa de sucesso das iniciativas do governo no Congresso teve a maior aprovação desde o Fernando Henrique I, de todos os presidentes, que vamos rapidamente passar esses dados. O primeiro governo Fernando Henrique teve 29% de sucesso nas suas iniciativas, foram aprovadas lá no Congresso. O FHC 2, 14%, já metade. Lula 1 aumentou 35%, Lula 2, 13%. Percebam que entre o primeiro mandato de um presidente que se reelege e o segundo, há uma queda, né? Então, o segundo mandato do presidente sempre é o desgaste. Mas isso não acontece com a Dilma. A Dilma teve 12% no seu primeiro mandato, e aquela tese de que a Dilma não se dava bem com o Congresso fica evidente, né? 12% de sucesso nas suas matérias no Congresso é pouco pra caramba. Mas a Dilma 2 teve 18%. Por quê? Porque antes dela ser impeachmentada, ela tentou renegociar com o Congresso, refez ministério, e isso deve ter aumentado a taxa dela. E aí o Bolsonaro, ele teve 5,9% de sucesso legislativo, e aí a gente já sabia que o Bolsonaro não dava a menor pelota para o governo e nem para o Congresso, né? E também tinha uma espécie de fragilidade, né, no partido, né? Ele não tinha uma base... O que ele fez a coalizão com o Centrão no metade do mandato, mas para passar a agenda de governo para o Centrão, em particular com o orçamento, que ficou aí com 40, 50 bilhões nas mãos do Centrão para fazer o que quer, comprar trator, dentadura, essas coisas que são política pública que o Centrão faz, né? Aí o Lula 3, agora, ele chegou a 36%, ele foi um pouco, né, 1 ponto percentual a mais do que o Lula 1. Então, mostra que o Lula conseguiu reequilibrar a relação com o Congresso, mas, por outro lado, tem os vetos. Você estava perguntando do veto antes que a gente gravar aqui. O governo Lula enfrenta um Congresso que tem o seu polo pendendo para a direita. E, além do que, comandado pelo Arthur Lira, que tem muito interesse em disputar as verbas. O Arthur Lira acha que, de fato, os parlamentares individualmente merecem aquela grana que eles têm, que varia de parlamentar para parlamentar, mas é no mínimo aí 1 bilhão por parlamentar por ano. Então, acho que vale destacar aquilo, né, Luiz? O Lula 3, então, tem a maior taxa de sucesso de aprovação das suas iniciativas, né? Isso. Comparado a todos os governos pós-redemocratização. Isso. Não tem o Collor aqui, mas é muito provável que o Collor não tenha grandes números aqui. Isso. Só tem os eleitos, não tem o Itamar e não tem o Temer, né, no dado da Quest. Agora, o que você está falando agora é que, por outro lado, nós temos uma série de vetos, né, presidenciais que foram derrubados recentemente. Então, quando vem uma lei do Congresso, isso não vale para emendas parlamentares. A emenda parlamentar, o presidente da República não tem o direito de vetar, porque isso é poder
legislativo puro, né? Mas os projetos de lei, lei complementar, lei ordinária, medidas provisórias, tudo isso o presidente inicia e passa pela aprovação do Congresso. O Congresso altera e volta para a sanção do presidente. Em muitos casos, o presidente discorda da decisão do Congresso e ele veta a lei inteira ou trechos da lei. Aí, o Congresso tem a última palavra, o Congresso pode derrubar o veto, né, por maioria absoluta, que tem que ter 50 mais 1 do número de cadeiras, 50% mais 1 do número de cadeiras. O fato é o seguinte, como tem essa divergência, né, o governo é mais à esquerda, o centro-esquerda, uma frente ampla, e o Congresso é claramente pendido para a direita, basta lembrar que a maior bancada é do PL, né, do Valdemar, do nosso Valdemar, que foi preso outro dia, porque ele estava com uma garrucha em casa, uma espingarda em casa, sem documento. Grande olheiro da política brasileira. A gente já tem episódio sobre ele lá atrás também. Bom, o Lula vetou trechos de lei. Aí o Congresso em Foco fez um levantamento disso e fez uma descoberta interessante demais aqui, para mostrar que, por mais que o Lula tenha melhorado a relação do governo, do Poder Executivo, e aumentado o poder de barganha com o Poder Legislativo, nem tudo são flores. Porque desses trechos... Quer falar? Não, desses trechos vetados? Desses vetos presidenciais, 40% foram rejeitados, né? Ou seja, o Congresso foi lá e derrubou o veto presidencial, né? Se comparar com o Jair Bolsonaro, nós temos 90% dos vetos mantidos, né? Quase o dobro, né? Do Lula. O Lula tem 46% dos seus vetos mantidos. Que é quando o Congresso deixa quieto, fala, presidente, você tem a última voz. Então. Mas eu desconfio, Luiz, aí é uma coisa totalmente fora da ciência, que é uma percepção minha, que boa parte desses vetos que o Lula tentou mobilizar ali era meio que para acalmar a sua própria base eleitoral, e ele sabia que seria derrubado alguns deles, né? Sim. O grande tema, a grande lei vetada e que o Congresso derrubou no passado foi o tema lá da demarcação das terras indígenas. Sim. Que o Congresso aprovou, aquela demarcação estapafúrdia, que só vale se a comunidade, se a etnia está na terra em 1988 para cá, né? Se não tem como provar que ela estava antes, ela perde o direito de ter aquela terra. Se a comunidade, enfim, isso é uma política totalmente favorável aos exploradores, aos proprietários, ao agronegócio, assim por diante. O Lula rejeitou, né, vetou, e o Congresso derrubou o veto. E agora, o próximo grande tema. Mas, enfim, para mostrar que, por mais que o Lula tenha melhorado a relação do governo com o Congresso, né, com mais poder de negociação, com mais capacidade de impor a sua agenda, isso não é fácil, porque o Congresso está com a cara virada para a direita. Bom, Luiz, nós temos um problema grave, né, que permeia, que eu acho que vale a pena talvez você explicar, você domina melhor essa pauta, do porquê, bem rapidamente, do porquê as emendas estão tão altas, né, diferentemente do que ocorria no passado, que o governo tinha a capacidade de distribuir cargos e obter apoio do Congresso. Essa matemática não é mais tão simples como foi não que tenha sido simples, né, mas hoje está mais complexa ainda, porque o Congresso coloca, né, o seu patamar de exigência lá em cima, né, com emendas gigantescas, né, e o governo, essa é uma das maiores brigas atuais, né. O governo, ele fazia assim, antes do Bolsonaro, lá com Temer, com Dilma, o governo, ele distribuía mais ou menos 1% do orçamento da União para verbas de emendas parlamentares, que é isso. O deputado pega a verba, faz uma creche, recapeia uma rua, no município que ele tem amizade e aliança com o prefeito, que é a base eleitoral que dá voto para ele. Essa é a política que os americanos e a ciência política brasileira falam, que é pork barrel, né? Que você faz política como se fosse clientelista concentrada. De local, né? Que chama barril de porco, mas é a tradução direta. Política localista com fundos concentrados. Bom, o problema dessa política, né, só para a gente explicar, isso parece ser democrático, e num determinado ponto de vista, né? Mas o lugar que não tem deputado representando se ferra, né? E acaba ficando, e acaba tirando, né, uma capacidade do poder executivo, né? Você está colocando no legislativo capacidade de direcionar verba, né? Enfim, isso é
existe para dar para o deputado uma chance dele fazer política pública no seu município eleitoral, mas, por outro lado, dependendo da escala dessa grana, você tira de poder do governo fazer política pública. E o governo faz programas nacionais, tipo Minha Casa Minha Vida, FIES, o governo faz programas de impacto geral no país. Bom, o Bolsonaro entregou muito mais orçamento para esse tipo de emenda, justamente quando ele estava ameaçado de impeachment lá no meio da pandemia, para ele trazer o apoio do Congresso e aquietar o clima. Ele apoiou a eleição do Arthur Lira lá em 2019 para 2020, perdão, 2020 para 2021, 2019 para 2020, 2020 para 2021. Aí o Arthur Lira, em 21 e 22, presidiu a Câmara com essa grana muito maior, que chega a mais ou menos 15% do orçamento da Presidência da República, e que dá, dependendo aí da conta, dá 40 a 50 bilhões de reais por ano. Se for fazer o cálculo ainda do dinheiro que sobra para o executivo fazer política pública, diminui muito, na verdade. Então, é muito mais que 15% na conta que o governo tem liberdade para usar aquele dinheiro. Exato, porque, enfim, orçamento público é um inferno, difícil de entender, mas assim, eles querem que, por exemplo, verba do Ministério da Saúde passe por políticas, por emendas parlamentares. Então, ele vai ser o responsável por um posto de saúde que é do Ministério da Saúde, ele vai ser o mediador lá com o prefeito. E isso você tira a capacidade da ministra Nízia Trindade fazer vacina, porque vacina não é verba concentrada. Você não pode fazer vacina para o município X, você faz vacina para o território nacional. Então, o dinheiro que ela teria para fazer vacina fica retido para o deputado fazer um postinho lá no município dele. Então, o Congresso ganha grana para fazer clientelismo escancarado e o Executivo perde grana para fazer política nacional. Esse é o problema desse negócio. E, enfim, o Lula, o Supremo transformou isso em constitucional, depois eles foram lá e inventaram outra rúbrica para entrar essa grana, e o Lula está numa queda de braço. Ele vetou 6 bilhões do orçamento de 2024 no final do ano, que ia para a emenda parlamentar. E agora o Congresso derrubou esse veto. Não, o Congresso estava ameaçando derrubar esse veto. Aí ele fez uma reunião com uma liderança, as líderes da Câmara, hoje, sexta-feira, dia 23 de fevereiro, e montou um cronograma de liberação das emendas até junho, que vai ser mais ou menos 20 bilhões, porque a partir de julho não pode mais fazer gasto de obra pública, porque tem a eleição municipal. Então o Lula leu a conjuntura e combinou e negociou com os caras. Enfim. E aí, a gente tem outro veto possível, que é o da desoneração da folha de pagamento, mas a gente já está falando muito do Congresso. E eu queria falar, antes de falar da desoneração, quem quiser pergunte, a gente explica isso no episódio, porque é um assunto bem interessante e bem complicadinho. Mas especular um pouco sobre o ano, no final do ano. Esse ano, depois das eleições, o grande tema do segundo semestre vai ser as articulações para eleger um novo presidente da Câmara, que é algo que tem que ser feito em dezembro para assumir a presidência em 2025. O mandato do Arthur Lira tem 2 anos e acaba no final de 24. E aí, quem que vai ser o próximo presidente da Câmara? Pô, mas tá longe, mas já estão articulando. Né? É no começo do ano que vem, né? É na abertura do ano legislativo. É isso. Mas o jogo vai ser jogado desde já, e especialmente lá em novembro e dezembro. E isso daí, sim, pode ser um episódio muito importante desse governo Lula. Isso, né? Então, porque dependendo de quem será o próximo presidente, que consegue melhorar essa relação e tirar um pouco de poder clientelista do Congresso. Pois é, ou então pode piorar a coisa. Pode, então. O cenário é o seguinte: o PDT e o PSB, 2 partidos aliados ao presidente, que tem ministério, partidos de centro-esquerda, saíram do blocão, famoso blocão do Arthur Lira. Agora, já sinalizando que ele não vai ter apoio lá no final do ano. E o Arthur Lira quer eleger o pupilo dele, que é o Elmar Nascimento. É do União Brasil, né? Do União Brasil da Bahia, que é um deputado maravilhoso, um deputado, assim, um grande quadro da centro-direita brasileira. E o Elmar já pleiteou ministério, o Lula não deu, o Arthur Lira queria o Ministério da Saúde para o Elmar. E aí o candidato do Arthur Lira é provavelmente o Elmar Nascimento, que, aliás, era aliado do governo Bolsonaro também e tudo mais. Bom, o que o Elmar fez? O Elmar fez um ano novo lá na Bahia, numa praia lá,
e levou o Arthur Lira e vários outros deputados. Fizeram um ano novo bacana, assim, humilde lá, né, de leve, não comeram quase nada, não beberam nada. Será que tinha o que para comer, hein? Pois é, mas na ida do Arthur Lira para Salvador, nessa ocasião, já ficou meio que armado para ele voltar no Carnaval. E ele voltou no Carnaval, o Arthur Lira desfilou na Beija-Flor, veja só. É tipo a Ivete Sangalo, só que da política. Né? Exatamente. ele é isso aí. Ele tá tipo, macetando. Aí, exatamente. E ele desfilou na Sapucaí e pegou o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, e foi lá para Salvador, no bloco do Elmar. Diz que tinha 200 políticos nacionais, estaduais e municipais de Salvador no bloco lá, com Abadá, maravilha. Camarote, o pau torou lá. Bom, mas nessa ida, o PT, o Jerônimo, governador do PT, da Bahia, armou um café da manhã com o Arthur Lira e trouxe o Arthur Lira para conversar com deputados petistas, para melhorar essa relação. Boa. Então, qual que é o cenário que está colocado? Primeiro, a esquerda, mas os ouvintes aqui no Audio Porque vão querer que o governo tenha um candidato à presidência da Câmara de esquerda. Do PSOL. Do PT e tal, é uma pessoa de luta. Mas isso é loucura. Né? Nem pense que o Lula vai fazer isso, porque se ele lança, ele perde. Veja, o governo tem... Além de perder, fica frágil ainda na composição que nem quando foi Eduardo Cunha e Dilma. Mas o governo tem, líquido, 170 votos na Câmara. Você não elege. Você precisa de pelo menos uns 270, 280 votos. Dessa vez é muito provável que precise de 50%, né? Enfim. E aí, a ideia é se o Lula vai conseguir emplacar um candidato do Centrão que não seja cupincha e filhote do Arthur Lira. E a especulação é o tal do Aguinaldo Ribeiro, que é um cara do PP, do mesmo partido do Arthur Lira, mas menos politiqueiro. Pelo menos não faz bloco de carnaval para chamar os políticos e costuma ser visto como um cara que honra a sua palavra, que é mais discreto. Portanto, se o governo firmasse acordo com esse presidente futuro, nós estamos especulando, chutando aqui, o governo não tem que ficar toda hora liberando grana, toda hora, essa coisa que os caras ficam no encalço do governo. Então, a expectativa é de que se o Lula conseguir montar uma frente com votos do Centrão, tirando de um cara diretamente ligado ao Arthur Lira, como o Elmar, o Lula vai ter sido... vai ser um grande legado das instituições brasileiras. Sim. Só que, para isso, ele vai ter que dar alguma coisa para o Arthur Lira. Por exemplo, se cogita que ele dê um ministério para o Arthur Lira. O Arthur Lira vai virar ministro do governo Lula. Entendeu? Mas isso é especulação ainda, né? Ainda tem muita água para rolar aí. Luiz, vamos encerrar esse bloco aqui com a pergunta dos ouvintes. Vocês enviaram uma série de perguntas para a gente. A gente acabou selecionando aquelas que têm maior relação com os temas que vão ser debatidos aqui, né? Então, perdão aí para o pessoal que mandou e eventualmente não terá a sua questão lida aqui, mas o Thiago Pizza, eu não sei Pisa, se... Acho que é Pisa. Desculpa, Thiago, foi mal. É grande, Thiago. Deve ter acontecido muito na tua vida. Foi meu aluno. Enfim, né? Perdão aí. Ele pergunta assim, Luiz, qual a importância das eleições municipais no cenário nacional, se isso importa para o executivo como todo? Acho que tem tudo a ver com a discussão que a gente está tendo aqui agora, né? Existe... Acho que tem um monte de coisa que dá para falar sobre isso daí, né? Nossa, daria um episódio. Na verdade, já vou falar sobre isso, mas assim, Thiago, líquido e certo, a literatura já conseguiu estabelecer que a eleição municipal de prefeitos ela é chave para entender a reeleição dos deputados daqui 2 anos. Então, os deputados organizam os seus mandatos pensando no município e ajudando o prefeito para que esse prefeito seja o principal cabo eleitoral daqui 2 anos. E aí tem tudo a ver com essas emendas. Sim, exatamente. Né? É a hora que a gente vai ver se as emendas parlamentares dos caras foi bem utilizada, né? Porque o principal objetivo deles é justamente esse, né? Eleger os seus aliados nas prefeituras. Né? Perfeito. Aliás, está aqui uma grande agenda de pesquisa, né? Deve ter alguém fazendo isso. Mas eu vou falar. Aí, sobre uma pesquisa que saiu sobre isso. Aí, o que não se sabe, há uma divergência, aí não é divergência, mas aí não está bem firmado na literatura, é se isso ajuda a decidir a eleição para presidente da República. Ou melhor, se isso tem influência tão pesada nas eleições para presidente. Porque a eleição presidencial não passa muito por essa negociação. Tipo, o prefeito, sendo mais específico, o prefeito no município, ele pede muito voto para o deputado. Mas ele não pede voto para presidente, porque ele sabe que o eleitor está vendo a campanha para presidente no TikTok, no Instagram, no Zap Zap.
Então, é uma eleição que corre por cima. Existe a discussão se existe um efeito, qual que é o tamanho desse efeito, se o presidente pedir voto para o seu partido, para a sua bancada, ajuda a arrastar uma bancada maior. Que, pô, tem expressão em inglês, né? A gente é muito colonizado, mas o termo chama efeito de rabo de casaca, o coattail effect, que é o fraco. Sim. Se o presidente consegue arrastar deputado para sua bancada pedindo voto. Mas seria a relação contrária, né? Não é só os prefeitos, são os presidentes elegendo deputados. Mas eu acho que não importa diretamente para o executivo. A eleição para o executivo, nos padrões que foi em 2022, ela é muito mais ideológica do que clientelista. Então, mas para o caso atual, tem uma grande... Está em jogo, né? Na verdade, uma leitura que o Partido dos Trabalhadores atual tem, uma preocupação do alto escalão do PT com as prefeituras de médio escalão. Né? Médio porte. Médio porte. Eles têm um diagnóstico de que o Partido dos Trabalhadores tem perdido espaço nesses municípios e que é preciso recuperar. Então, vale a pena para quem está interessado nas prefeituras, aí, né, além de ver as grandes capitais, ver como o Partido dos Trabalhadores e seus aliados estão concorrendo, né, às eleições nas médias prefeituras, sei lá, aqui no Paraná, Maringá, Londrina. Sim. Esses daí são perdidos, né, mas Cascavel, enfim. O PT está pensando em Maringá? Então, não, Maringá não tem como, né? Parece que Maringá está uma reprovação absurda, aliás, né, do Partido dos Trabalhadores. Mas, enfim, para os partidos como um todo, não só o PT, né, existe uma grande disputa esperada para essas cidades de médio porte aí em todos os estados do Brasil. E faz sentido essa lógica, só para completar o que você falou, que nós não tínhamos nem combinado, que assim, os deputados dependem de juntar 10 mil, 20 mil votos em municípios pequenos. E a esmagadora maioria dos 5.500 e tantos municípios que tem no Brasil, mais de 4 mil são desses municípios. Nós não devemos ter 500 municípios de médio porte. Então, só que esses municípios de médio porte, as capitais, regiões metropolitanas, é que elege presidente. Então, sim, o PT quer focar aí, pensando na disputa presidencial. Porque de pequeno porte é difícil fazer uma estratégia longa, sim, né, sim, etc. É uma coisa muito mais solta, né? Agora, de médio porte é possível o partido, né, usar a sua força, né? Bom, Luiz, vamos para a polêmica agora. Eu acho que a galera deve ter ficado cansada com a nossa longa discussão sobre o Congresso brasileiro, ou não também, né? Vocês respondam para a gente se vocês gostam ou não desse tipo de discussão. Mas o fato é que o tema quente do momento foi a comparação do Lula. O tema quente para o momento que a gente está vivendo agora, né? Quando as pessoas estiverem ouvindo, já deve ter outra coisa, o Big Brother saiu, etc. Né? Mas o Lula comparou a ação de Israel na Palestina com o Holocausto, e essa fala gerou uma série de discussões internas na política local e também no mundo afora, né? Principalmente com o Netanyahu mandando uma série de ataques contra o governo brasileiro agora. O que você acha? Eu acho que, em primeiro lugar, a Natuza, Neri, o Merval, eles ficaram malucões porque melhorou a audiência da Globo News, que isso aí dá muita audiência. Dá. Né? Deu, né? Mas assim, deu audiência, deu hashtag, deu onda no Twitter, escambau. Bom, o negócio é o seguinte. Primeira questão, debater aí, se foi de improviso. Lula falou meio que deixou escapar. Óbvio que não. Óbvio que não foi. Ele escolheu a África para falar, logo depois de várias reuniões com as lideranças africanas. Depois, logo em seguida, a União de Nações Africanas disse que retirou Israel da União como observador. Israel era observador, foi excluído. Teve uma geopolítica ali prévia. Primeiro ponto. Mas já que ele não falou de improviso, por que ele quis falar isso? O que ele mirou? Essa é uma pergunta difícil, tem muitas respostas possíveis, né? O que você acha? Então, vamos para um lado mais pessoal aqui na coisa, né? O japonês de coração aberto, gente. Eu acho, assim... Não, porque eu acho que esse tema foi bastante debatido no quesito técnico, né? Essa coisa toda. Mas, se eu fosse chutar, eu acho que foi tudo muito planejado, mas que houve um pequeno deslize na escolha das palavras, talvez, né? Mas a minha opinião é que é o seguinte: as pessoas estão falando muito da comparação, né, do Holocausto com Israel, que é o que gerou o peso. Eu acho que caso ele tivesse utilizado a palavra Netanyahu em vez de ser Israel, teria sido uma crítica muito mais potente e de acordo com os objetivos que eu estou julgando
que ele tivesse, né? Porque eu acho que o Lula quis atacar o governo de Netanyahu, que está, né, vivendo uma má situação lá na política local, né? Ele está pior do que o Lula aqui, e acabou gerando um ataque que foi muito bem, criaram uma narrativa nova em cima da fala do Lula, né? Que foi muito bem sucedido nesse sentido, como se o Lula estivesse agredindo o povo de Israel como um todo, né? O Estado de Israel como um todo. E os judeus de forma geral. Isso. Eles foram bem sucedidos nisso. Mas eu me pergunto se... Enfim, eu vou ser atacado aqui também, Luiz. Mas eu não acho que seja completamente descabida a comparação. É lógico que em termos de tamanho, né, número de mortes, mas eu acho que não é disso que se trata, né? Se trata de fato de um genocídio que Israel está cometendo agora. A gente pode falar se no começo foi justo ou não, enfim, essa é outra discussão, mas o fato agora é que existe um povo que não tem a menor condição de se defender, que nós falamos lá no episódio passado, que tem um problema gigantesco de representação numa instituição, né? Na ONU. Por isso o Hamas acabou conseguindo crescer, né? Sim. E que está sendo morto diariamente, né? Com hospitais sendo destruídos, etc. Me parece, eu me sinto realmente incomodado quando a discussão se dá em torno de se o conceito é bem utilizado ou não, né? Tem gente morrendo no negócio e a gente está falando aqui se o conceito foi bem utilizado. Gente, pelo amor de Deus. Então, para mim, não tem cabimento. É lógico que eu acho que para os judeus, né, isso gerou uma série de desconforto, mas o fato principal não é esse, né? Eu acho que é verdade. Acho que é verdade o que você falou. E essa coisa de que não tem comparação com o Holocausto é tosquice demais. Primeiro, a gente tem que falar que não dá para equiparar. Agora, tudo é comparável, né? Quer dizer, dentro de... Você tem que estabelecer. Se você tem um morticínio em grandes quantidades, e aí esses morticínios são comparáveis com o Holocausto, desde que você pondere. O Holocausto teve mais gente, o Holocausto tinha uma logística muito estruturada para matar, para estrada de trem, né? Era uma coisa bem mais organizada para assassinar judeus. Então, é óbvio que o que está acontecendo em Gaza não é igual, mas é comparável. No sentido de que tem uma outra proporção. Genocídio, né? Então, daria para pensar, por exemplo, ninguém faz isso. Na hora que o meu orientador não escute, que ele vai falar para eu fazer. Fazer uma tipologia de genocídio, tipos de genocídio. Porque daí a gente vai começar a comparar com mais consistência. Agora, querer que o Lula tenha... O Lula não está fazendo tipologia, Pois é, e isso eu não estou nem falando, então, em defesa do Lula, assim, eu só acho que foi, na verdade, uma oportunidade utilizada pelo Netanyahu e seus apoiadores para criar uma narrativa em cima de um eventual deslize do Lula. Eu acredito demais nisso, porque, até retomando, né, no dia 27 de dezembro, o Erdogan falou uma frase muito parecida, né? Abre aspas aqui, o que o Netanyahu está fazendo é menos do que o Hitler. Não é. Então, ou seja, ele falou algo, né, muito semelhante, mas o contexto ali é diferente, né? O Erdogan está do lado dele, né? Tem um custo muito maior de ser atacado. E o Erdogan já né, relacionado a esse tipo de fala, né? Sim. Então existem outras especulações sobre por que ele falou isso. Eu gostaria de citar uma aqui que era o timing, que ele falou isso no domingo, e na quarta seguinte ia ter a reunião do G20 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Aí tem um colega, o professor Guilherme, que foi entrevistado aqui sobre o episódio Essequibo, que é especialista doutor em relações internacionais e tal. Ele disse que era uma forma do Brasil chamar atenção para o governo brasileiro, para si, para ter mais holofote das posições do Brasil na liderança da reunião do G20. Porque, se não dizer ele, normalmente nessas reuniões que tem países muito poderosos, o Brasil faz uma roda de capoeira, né? uma exposição de roda de capoeira. O Gilberto Gil vai lá tocar uma música. E o Brasil não dá pitaco nenhum. Então era uma forma de tentar ganhar maior relevância, mais posição no debate da agenda do G20, incluindo a própria guerra. Bom, e um último ponto ainda sobre isso, penúltimo, é que se reagrupou muito fortemente os grupos na internet, nas redes sociais. Isso deu um pico de mobilização
contrária ao governo, mobilizado pelas lideranças bolsonaristas, inclusive a própria Quest também fez essa análise, que aquilo foi uma análise que não veio de baixo para cima, a movimentação no Twitter não veio de baixo para cima, foi de cima para baixo, deputados, gabinete do ódio, que ainda existe, tudo, e depois o governo reagiu, só que quando o governo reagiu, aí a Michelle Prado, aquela estudiosa, ela acha que esse tipo de discussão levanta muita poeira daquela escumalha da internet, que aí veio muito antissemitismo, sim, pesado por parte da esquerda. Uma ala esquerda radical, perfis puxando iniciativas antissemitas. Realmente é delicado nesse quesito, né? Até por isso, né? O argumento de vários deles é que o Holocausto não deveria ser utilizado justamente por isso, né? Porque o movimento antissemita, ele é sempre possível de resgatar ele, né? Que é terrível, essa esquerda é terrível. Nesse quesito, realmente é um argumento válido. Mas, o último. Então, o último, na verdade, né, é o ponto final da coisa, né? A Carla Zambelli mobilizou, né? Juntou a galera, pediu a assinatura de todo mundo para emplacar um pedido de impeachment contra o presidente Lula, né? 140 assinaturas foram recolhidas. Nenhuma surpresa dos nomes que estavam ali, né? Se vocês pegam a lista, vocês podem consultar ali as 140 assinaturas, quase metade, não, mais da metade dessas assinaturas do PL, Partido Liberal, né? E todos eles muito alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Isso. E eu fiquei, depois que você falou disso, eu fiquei encafifado e fui atrás de ver qual que era o crime que estavam imputando no pedido. Não tem um crime, né? Para pedir o impeachment. E aí estava lá, dentro da lei lá, o que o Lula fez se enquadraria em crime de responsabilidade porque ele fez uma coisa que é cometer ato de hostilidade contra uma nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Pô, que coisa vaguíssima, né? Não é óbvio que isso aqui encaixa em qualquer coisa, mas, em geral, os impeachments, eles caminham nesse tipo de denúncia mesmo. Bom, Luiz, a gente vai emplacar uma terceira discussão ou será que está longo demais? Vamos fazer rapidão. Está no bloco 2? Vamos? Vamos no bloco 2. O último ponto, mais um ponto. São temas, ele escolheu 3 temas, o último tema é a nova política industrial do Brasil, a nova indústria Brasil, que foi anunciada pelo Geraldo Alckmin, trotskista, leninista, no comecinho de janeiro, né, no início da indústria. Perfeito, né? Essa nova política industrial, né, batizada de Nova Indústria Brasil, né, seguindo a linha dos nomes, né, dados pelas políticas públicas do PT, né? Avança Brasil. Avança Brasil, né? Minha Casa Minha Vida. Parece tudo nome de novela, né? Então, nós temos, né, essa nova política industrial que vai ter um financiamento previsto gigantesco, né, de 300 bilhões até o ano de 2026, com diversas fontes, né, que para alguns economistas, né, começando pela crítica aí, né, os economistas liberais especialmente dizem que é um repeteco daquilo que aconteceu nos governos anteriores, uma política protecionista de setores que já se mostraram ineficientes, né, ou seja, que não tem o porquê no ponto de vista econômico, esse tipo de investimento, enquanto outros esse já tipo são... de crítica é a crítica, pode-se dizer que é a crítica não gosto e ponto, é má vontade? E se baseia um pouco, né, porque as políticas industriais anteriores, elas não foram tão bem sucedidas assim, né? Aquela dos campeões nacionais, né? Isso, pois é. Mas, dessa vez, né, então, essa nova indústria Brasil, se a gente procura os documentos na internet, nos órgãos oficiais, os documentos ainda são muito abertos, né, muito vagos ainda, né, não existe um começo, meio e fim tão bem definido assim, mas a impressão que eu tenho é que, sim, existem alguns avanços, né, algumas modificações em relação à política anterior, né, as políticas industriais anteriores. O próprio documento vai dizer lá que um dos objetivos é a inovação, progresso técnico, avanços tecnológicos e agora um grande foco no desenvolvimento sustentável, né? Uma indústria verde, portanto, né? Mas desculpe. E a elaboração, fez parte da elaboração a Mariana Mazzucato, né? Uma economista ítalo-britânica, que deu todo um corpo mais teórico para a coisa, né? Ela vai
ela é especialista, aliás, como num papel indutor do Estado no avanço tecnológico, né, e no avanço econômico da indústria. Então, trouxeram essa economista lá do University College of London. Então, ela fez parte, e ela coloca, né, parte dos seus conceitos, né, ela chama de missões nos seus trabalhos, e o governo também colocou lá 6 missões, que são elas, né, na agroindústria, no complexo industrial da saúde, na infraestrutura urbana, na transformação digital da indústria, bioeconomia e defesa. Essas metas, né, o dinheiro de 300 bilhões está destinado até o ano de 2026, enquanto as metas traçadas por essas missões até 2033, né? 10 anos. 10 anos, então, quase 10 anos de tempo, né? Bom, tem outras análises além da má vontade? Tem a minha, serve a minha? A sua é melhor. Tô brincando. A sua é melhor. Não, mas de verdade, né? Estamos muito no início da coisa, mas eu me lembro que boa parte da literatura que analisava as políticas industriais anteriores dizia que o grande problema dos planos anteriores era a forma como foi implementada a política sem metas claras e sem um tipo de gestão do projeto, né? Que se está avaliando ali aquela avaliação se está dando certo, se não está. Tinha os objetivos finais, tinha o dinheiro, e aquilo era feito de uma forma um tanto quanto obscura e meio atrapalhada, né? Bom, em relação às metas, parece que a coisa está esse novo projeto, essa nova Indústria Brasil aqui, tem um desenho muito mais bem delimitado do que os planos anteriores, né? Então, se vocês procuram lá, eles têm ali essas missões de uma forma bem detalhada. Só que a gestão, né, tudo isso ainda é muito nebuloso. Me parece que o BNDES e as demais instituições credoras vão cumprir um papel fundamental de novo, mas aí eu acho que esse tipo de trabalho precisa estar acompanhado com outro trabalho de cunho mais político, porque eles vão vendo muito o retorno financeiro dos créditos, etc., né? Então, um órgão que foi criado recentemente, né, com representantes de 20 ministérios, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, né, recriado, né? Recriado, né? Já teve lá atrás. Ele foi recolocado agora dessa vez, né? É preciso agora esperar, né, para ver como é que vai ser a gestão, né, o acompanhamento, né, porque é mais sobre isso. A gente fala muito sobre como vai ser lá no final, o objetivo final, né, o que gerou, só que é preciso acompanhar, né, essa parte. Então o governo precisa demonstrar como vai ser feito, né, como vai ser executado esse projeto. E a própria Manzucato, que participou da concepção da coisa, depois também fez um relatóriozinho crítico, dizendo que o problema de desenho institucional, que a gente vai, se vocês quiserem, faz episódio sobre tudo isso. A gente está fazendo uma série de provocações aqui para próximos episódios. O desenho institucional precisa ser aprimorado, porque cada uma daquelas 6 missões ficariam a cargo de ministérios diferentes, um na Casa Civil, um no Ministério do Alckmin, e se for assim, para quem quer ficar com a maior parte da grana, isso pode geraria problema de coordenação da política propriamente dita. Pois é. Então, esse problema de coordenação é grave. O único controle acaba sendo do fluxo de retorno dos créditos, né? Então, é muito pouco isso, né? Preciso ver, avaliar como isso está gerando, né? Consulta pública também, né? Vários trabalhos vão associar o sucesso de política pública com a consulta. Então, é preciso ver como esse Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial também vai agir em relação à sociedade civil como um todo, né? Essa parceria é fundamental nos dias atuais, né? Bom, Luiz, vamos para outra pergunta. Esse já é o nosso ouvinte número 1 aqui, né? O Homer Motinha fez uma pergunta que eu acho que eu vou mandar para você, porque também é uma dúvida para mim. Vão reservar uma análise para a convocação de Bolsonaro dia 25 de fevereiro? A análise, antes quem faz é evidente, né? Mas um chute, um palpitinho. Um palpite? Ou se a gente vai ter um episódio sobre isso depois. Eu não sei se vai. O Homer não sabia que a gente ia fazer esse show de horrores que está sendo isso aqui. Mas, nós estamos gravando na sexta, isso vai ser no domingo, próximo, daqui 2 dias. São 2 coisas que eu tenho a dizer sobre isso. Eu não sei se vai ser grande, eu acho que vai ser médio. Eu acho que não vai ser tão grande. Eu acho que tem muita gente. Acho que nos polos principais vai ser grande, né? Curitiba. Eu acho que algumas cidades vai ter bastante gente. Você acha que a Paulista vai ter lá uns 300 mil, 500 mil? Mas aí, se não tiver, eles dão um ângulo diferente lá e postam na internet lá, 300 mil pessoas. Né? Eu acho que tende a ser médio para grande, sim.
Mas eu acho que a tendência de médio prazo é arrefecer um pouco, porque nós estamos num período fora de eleição, enfim, as pessoas também cansam, né? Os próprios bolsonaristas cansam, e tem gente que está com um olho no gato, outro no peixe, porque tem medo de ser enquadrado como foram 1.000 e tantas pessoas lá no dia 8 de janeiro, isso vai pesar em a decisão de algumas pessoas. Sim. Além do mais, tem financiador que não vai botar a mão no bolso mais, porque o Xandão tá com o bafo quente no cangote, né? Aliás, é engraçado, né, que o Xandão tava na lista lá dos que seriam presos, e tava também o Rodrigo Pacheco, né? Também. O Rodrigo Pacheco também tem que ficar esperto. Pacheco com bonecão, né? Não sei. Bom, eu acho que o que é importante disso aí, isso tem importância crucial para o desenrolar da relação do governo com o Congresso, da força da bancada bolsonarista no Congresso. O tamanho dessa mobilização é importante para isso, nesse momento. Porque isso não interfere agora diretamente na eleição municipal, a não ser nas grandes cidades, nas capitais. A eleição municipal no Brasil profundo, na inquerência, isso não é decisivo, né? Não. Mas é importante para as eleições de São Paulo, do Rio, de BH, tudo isso é importante. Agora, é muito importante para a força, como dizem os comentaristas de futebol, para a volúpia da bancada bolsonarista no Congresso. Para mostrar força, né? Se estão jogando em casa, ou se estão jogando fora de casa, né? E também é importante para a própria reeleição, para a eleição da mesa, para ver como que a bancada bolsonarista vai em direção a A ou B, se o candidato A ou B vai caminhar em direção a essa agenda. Então, isso tem importância central para o jogo político do decorrer do ano. Por isso que, se for forte, enfim, vai demonstrar que o bolsonarismo está ativo demais, mesmo sendo alvejado pelas denúncias da Polícia Federal, pela investigação da Polícia Federal, que, aliás, vai ser objeto de episódio nosso. Alguém vai falar assim, mas por que vocês não iam falar nisso na borda? Essa mesa redonda de vocês é fajuta, vocês não falaram do problema do desmantelamento do golpismo pelo judiciário. Isso vai ser objeto de um episódio próprio, e o tema ainda está se desenrolando, não acabou, né? Ô Luiz, vamos cortar aí, né? Vamos dar os nossos finalmente aqui, que já está ficando longo. Eu não combinei, mas já que esse é um episódio diferente, eu tenho uma luta de não gostos para você. O pessoal está muito eufórico com o Big Brother Brasil. Nós não vamos abordar aqui questões cruciais trazidas pela dinâmica do confinamento do Big Brother Brasil, mas eu quero perguntar para você que é um cara que gosta de analisar a cultura, a televisão, a mídia, qual que é o pior apresentador? Pedro Bial, Thiago Leifert ou o irmão do Oscar lá, o Tadeu Schmidt? Qual que é o pior? Toma uma posição firme perante o nosso público. Cara, nunca pensei nisso, que coisa ridícula, cara. Eu acho meio cafona, assim, o jeito que o Pedro Bial faz as coisas. Porque ele dá um tom meio de... Parece que a gente estava assistindo um filme do... Godard? Um Dom Casmurro, assim, mas na verdade, enfim, tá a galera se batendo lá, né, dançando, enfim. Fofocaiado. Ele queria dar um tom poético. É um negócio que eu acho que um negócio descabido. Eu acho, inclusive, mesmo detestando ele, eu acho que o Thiago Leifert era o que combinava bem ali com a coisa. Sim. Porque ele tem esse negócio de entretenimento desse, apresentador desse. Então, nossa coisa combinava. Então, é isso. É isso, gostei da sua resposta, gostei. Eu quero perguntar para as pessoas a opinião delas, nós que precisamos disso, se não cair no gosto do público, a gente não mantém esse modelo. Se vocês gostaram, se vocês acham que vale a pena aprimorar, criar blocos, nisso que a gente está propondo uma vez por mês ou uma vez a cada... Aliás, Luiz, só desculpa aqui, né? Entretenimento besta, como qualquer outro, tá, galera? Não tem problema nenhum. A gente adora entretenimento besta. Sim, nós somos consumidores vorazes de entretenimento. Eu passo metade da minha vida assistindo futebol, não tem nada mais besta que isso. E eu passo metade da minha vida assistindo Choque de Cultura. Vocês acham que o episódio, assim, tem futuro? Deve vingar? Deve prosperar? Nós devemos investir? Além disso, que nome vocês acham que a gente deve dar? Não, que nome não. O nome já vai estar dado. Que nome? Até terça-feira a gente vai ter desculpa. Não, eu quero que as pessoas deem palpite ao longo do mês para a gente bater no próximo, no final de março. Beleza. Algumas pessoas escreveram sobre o episódio anterior da Ferradura. Nós vamos reagir no episódio sério da semana que vem. GG, tô guardando, viu? Então sua hora vai chegar, Geraldo. Pessoal, podem mandar mais comentários sobre os episódios e, novamente, enviem temas de política
barata de política, carnaval. Esse episódio, você viu o giro, nós saímos do carnaval do Arthur Lira e viemos parar no programa. Faltou mostrar o João Campos, bebaço, com o cabelo colorido, Campos, se mostrando uma grande liderança. Uma liderança uma liderança jovem. Eu gosto, eu apoio, João Campos. Então é isso. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que ouve até o final. Se você gostou, sapeca o dedo no 5 estrelas, envia para alguém e, se sobrar um pouquinho de dinheiro, solta um troquinho para nós no apoia.se/maldita politicagem. Um abraço, galera. Um abraço.